A gente vai trazer aqui Margarete Coelho, diretora nacional do Sebrae, e você vai participar agora de uma entrevista bastante interessante, uma entrevista dinâmica. Põe no ar pra gente. E agora é hora da nossa entrevista dinâmica. Lembrando a você, no número que aparece na tela, você vai encontrar o nosso WhatsApp. Adicione nosso WhatsApp nos seus grupos de município, dos seus amigos. Põe nesse número no WhatsApp, entre em contato com a gente, mande sempre sua denúncia, sugestão de novos entrevistados. E hoje a gente traz ela, diretora de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, jurista e não apenas jurista, mestra em Direito Constitucional e doutora em Direito e Políticas Públicas, deputada estadual, deputada federal, vice-governadora e primeira governadora do estado do Piauí. Eu estou apresentando a vocês Margarete Coelho. Seja muito bem-vinda ao Política Dinâmica. Muitíssimo obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Quero parabenizar pelos estúdios, tão lindos, estou encantada. Ah, maravilha, nova casa do Política Dinâmica aqui. Nossa Senhora, vocês capricharam muito, Marcos, está lindo. A gente caprichou e eu não quero errar no começo. Eu lhe apresentei também como primeira governadora do estado do Piauí. Eu me lembro de ter sido a primeira que eu chamei de governadora. Mas do ponto de vista legal, ninguém vai me contestar não e dizer que foi Regina Souza do PT a primeira governadora do estado do Piauí? Olha, quem primeiro assumiu o governo do estado do Piauí, a primeira mulher que assumiu o governo do estado do Piauí fui eu. Isso está nos anais da história. Primeira mulher que assinou um documento como governadora do estado do Piauí foi Margarete Coelho, isso é incontestável. Não tem esperneio nisso, ninguém vai entrar aqui. Vou processar o Marcos Melo, este mentiroso. Não tem. Não, Marcos, não. E a Regina nem é disso. Ela é uma pessoa extremamente simples. Vocês têm uma relação boa? Claro, sempre tivemos uma relação respeitosa, próxima. Somos duas mulheres da política e não há rivalidade entre mulheres na política. Isso é lenda. Aliás, tem rivalidade sua com petistas, com o partido? Não, rivalidade nenhuma. Nossas divergências são pontuais em determinados pontos. Agora, rivalidade, porque quando você fala rivalidade, eu penso em algo pessoal. Isso não existe. Não existe. Agora, administrativamente falando, a forma como se toca a economia do Piauí, as decisões políticas que têm sido tomadas, algumas políticas públicas que têm sido implementadas ou não, aí sim, há divergências frontais em alguns pontos. Mas rivalidade, essa coisa pessoal, não, eu não tenho esse tipo de vaidade, não. O programa, o Política Dinâmica inteiro, o nosso novo formato audiovisual, essas entrevistas, não só a sua, de tantas pessoas que estão vindo, estão vindo ao nosso programa, virão e serão sempre convidados ao nosso programa. A gente tem sempre a intenção de debater desenvolvimento do Estado e de uma forma muito ampla, porque o Estado é muito grande. De onde a senhora está agora? Em Brasília, lá na diretoria do Sebrae, de Administração e Finanças. A gente tem escutado a senhora tecer comentários agora sobre o desenvolvimento do Piauí. E são, de maneira geral, críticas. De onde nascem essas críticas, Margarete Coelho? Nascem das pesquisas, dos dados, dos números. Como você disse, eu sou doutora em políticas públicas, por uma das maiores instituições educacionais do Brasil. E aprendi a ler números e aprendi a ler pesquisas e gosto muito, acho que nenhum político no sentido de ninguém pode tomar decisões políticas sem ser baseada em dados, em bons dados. Então me preocupa, por exemplo, o endividamento excessivo do estado do Piauí. Eu fui vice-governadora e a capacidade de endividamento do estado do Piauí era bem elástica. Ou seja, nós nos mantínhamos num patamar de endividamento extremamente conservador. Isso era bom para o estado do Piauí. Eu lembro que foi o ex-governador Wilson Martins que fez esse saneamento dessas contas do estado do Piauí. Quando eu e o Wellington assumimos, nós encontramos o estado financeiramente, economicamente, de uma certa forma, bem organizado, bem equilibrado. De um certo tempo para cá, o que se percebe é que o estado do Piauí, e principalmente nos últimos 2 anos, o estado do Piauí está pisando fundo
no acelerador do endividamento do Estado. Mas o que isso significa para a pessoa que mora lá? A gente tem o costume de dizer morro cabeça no tempo. Eu acho que alguém tem que Lá fazer. em São Raimundo Nonato. Lá em São Raimundo Nonato, lá em Sim. Curimatá. Eu, bem aqui, um cidadão comum, que nem gosto muito de política, mas estou aqui e na palma da minha mão agora apareceu Margarete Coelho falando do endividamento do Estado do Piauí. É. Isso significa o que na minha vida? Significa que o Estado do Piauí está comprometendo todas as suas finanças com pagamento de dívida. Porque você pede dinheiro emprestado a banco e banco cobra juro, e juro caro. Tem uma coisa chamada serviço da dívida, que é aquele valor que você paga todo ano. E o Estado do Piauí está pagando mais de 2 bi com serviço da dívida. Isso é muito. Isso compromete o futuro, Marcos. Isso compromete o desenvolvimento. Se nós estivéssemos vendo esses recursos entrarem na economia, chegarem na casa, na nossa casa, na casa da dona de casa que está lá em Morro Cabeça no Tempo, que está lá em Caracol, que está lá em São Raimundo, para falar da minha região, está lá em Coronel José Dias. Isso está entrando na casa dela? Está melhorando a vida dela? Está melhorando a saúde? Está melhorando a educação? Está melhorando a segurança? Ou não? Sabe? Tem um outro município que eu acho sempre um nome muito irônico, Fartura do Piauí. Não acredito que tenha tanta fartura lá em Fartura do Piauí, com todo respeito. Mas eu posso estar aqui na porta da minha cidade e ver aquele asfalto bem lisinho, bem pintadinho novo. Isso não é desenvolvimento? Isso é desenvolvimento, sim, e é importante que aconteça. Ninguém critica porque está acontecendo. Mas eu não acredito que esses valores tão estratosféricos estejam todos indo para asfalto, porque senão nós não teríamos tantas estradas vicinais em estado deplorável. Pode estar passando na porta de uma senhora, mas em quantas portas não estão passando? Para mim, o importa é onde não está passando, onde precisa passar, porque a obrigação não está sendo feita. Passar em algumas portas, sim. Agora, esse tapete que estão divulgando não está em todo lugar, não. Eu ando no estado do Piauí, não ando de avião, eu ando de carro. Eu fico pensando assim, a senhora está criticando agora, mas quando o atual governador Rafael Fonteles era o seu secretário de Fazenda, eu não vi essas críticas da senhora. Porque não era ele que tinha que fazer asfalto, não era ele que tinha que fazer educação, que não era ele que tinha que fazer segurança. Mas quando ele foi nosso secretário, meu e o Wellington, de Fazenda, ele não endividou o estado do Piauí como ele está fazendo agora. Por exemplo, quando ele foi nosso secretário de Fazenda, o ICMS do Piauí... Gente, falando para nossa amiga dona de casa, dono de casa, para o dono da mercearia. ICMS é aquele imposto que a gente paga em cima de tudo. Quase tudo circulou mercadoria ICMS. Combustível, ICMS. Combustível, ICMS. Energia, ICMS. Internet, ICMS. Arroz, feijão, ICMS. Agora está isento. Mas vamos lá. Picanha, ICMS. Então, quando aumenta o preço do ICMS, aumenta o preço de absolutamente tudo. Quando o atual governador foi nosso secretário de Fazenda, o ICMS do estado do Piauí era 17% e já era alto. Eu lembro de ouvir, sempre quando me reunia com as classes produtoras, sempre ouvia a reclamação do valor do ICMS no estado do Piauí, como isso prejudicava o ambiente de negócios. Só que agora o governador aumentou agora, dia 1º de abril, o ICMS do estado do Piauí está 22,5%, o segundo maior do Brasil. Então, quer dizer, eu acho que falta pulso ali. De repente, e aqui eu quero trazer uma reflexão. Esse não é o custo de reformar as escolas, não é o custo do tempo integral de todas essas crianças, todos esses adolescentes aqui no Piauí? Seria ótimo que fosse. Entretanto, quantas escolas no estado do Piauí estão efetivamente em tempo integral? Professor no estado do Piauí está ganhando bem? Está com condições de trabalhar dignas? Porque outro dia eles estavam em greve. Não é possível que estivesse numa escola reformada, com inteligência artificial, com laboratórios e com salários em dias e reclamando do governador. Não acredito. A categoria de trabalhadores do estado do Piauí é séria, é ética, é engajada, é trabalhadora e não fariam, né, uma injustiça dessa com o governador. Eu quero saber quando foi feito o último concurso para professor efetivo no estado do Piauí. Porque do que me consta foi há 11 anos atrás. De lá para cá se contratam professores substitutos, que não recebem o piso salarial, que recebem o valor de seletista, não recebem o piso de professor. Então,
reformar algumas escolas, não estou negando não, ninguém aqui está para cobertar a verdade. Algumas escolas estão reformadas, algumas escolas têm inteligência artificial, tem. Mas quantas não têm internet? Quantas não têm ar-condicionado? Quantas não têm ventilador? Quantas não têm sequer uma cadeira digna para um aluno sentar? Quantas a água não está vindo boa no bebedouro? Quantas o banheiro não está insalubre, principalmente para as meninas usarem? Eu falo dessas. E essas não aparecem na internet. Mas a Porque senhora não sabe ficam que bem na existem foto. escolas sem ventilador, ar-condicionado e sem banheiro digno de uso? Eu quero saber no Piauí quem não sabe. Não me diga que você não sabe. Não vou acreditar. A senhora já visitou alguma dessas escolas? Já, várias. Meu Deus, vamos andar pelo Piauí, pelo interior do Piauí, e vamos ver. Minha senhora, mãezinha, você que está aí me ouvindo agora, me diga, a escola do seu filho tem ar-condicionado? Tem banheiro bom? Tem merenda boa? Tem internet boa? Tem, mãezinha? Se tiver, então tudo bem, eu retiro o que eu disse. O que objetivamente a gente estaria fazendo diferente se fosse um outro governo, um governo em que a senhora ordenasse ou influenciasse, que não está sendo feito agora, mas que levaria para o interior, para quem está nos vendo agora, na palma da mão, no celular, o que estaria melhorando na vida dessas pessoas se fosse um outro governo? Eu estaria, com certeza, melhorando o ambiente de negócios. Fazendo uma justiça tributária séria, bem estudada, pensando no desenvolvimento dos pequenos negócios. Marcos, no Brasil, a economia, não só no Brasil, no mundo inteiro, inclusive nos BRICS, onde eu estive agora, a base da economia, mais de 95%. Hoje, porque você sabe que muda muito esse número, né? Todo dia abre empresa, todo dia fecha empresa, tem um número que mais ou menos flutua. 95% da base da economia está nos pequenos negócios. Mercearia, salão de beleza, uma farmácia, sabe, um açougue, uma vendinha. Está ali. 55% dos empregos do Brasil estão ali. Das carteiras assinadas, eu estou falando disso. Das carteiras assinadas estão nos pequenos negócios. E eles estão pagando ICMS de 22,5%. Para gerar emprego e renda, eu trabalharia apoiando fortemente os pequenos e micro negócios do Brasil. Os MEIs, aqueles microempreendedores individuais, porque são eles que movimentam a economia, que geram emprego, que tiram as pessoas da zona da pobreza. Inclusive, é uma das soluções que o Ministério do Desenvolvimento tem buscado para retirar pessoas do cadastro único, do CAD único. E eu quero só lhe dizer, o arroxo é tão grande no estado do Piauí para os pequenos, que na pesquisa feita pelo CAGED, por exemplo, o estado do Piauí é um dos estados que tem gerado menos emprego. Ouvi o governador falar em 80 mil empregos. 80 mil empregos, 80 mil empregos. Gerados por um plano de desenvolvimento. Exatamente. Então, vamos lá, vamos fazer conta, né? Sim. Vamos fazer conta. Em 2023, foram gerados 20 mil empregos no Brasil, dado de CAGED. Mas eu quero explicar, não foi só 20 mil. É porque o CAGED, ele considera empregabilidade quando você subtrai do número de carteiras assinadas novas dos de admissão para os de demissão, né? Quem saiu e quem entrou. Quando você fez essa conta em 2023, só foram criados 20 mil cargos, 20 mil novos empregos. Postos de trabalho. Postos de trabalho. 2024, esse número caiu. Apenas 13 mil novos postos de trabalho foram 33. criados. Exatamente. Teríamos que ter gerado 40. Não é isso? A esse tempo já deveríamos ter mais de 40 Já mil deveríamos ter mais de novos. 40 mil novos. E não temos. E mais, quando você pergunta para ele, você toma o pulso, né? Que era o que eu estava falando naquela hora. Quando você pergunta o sentimento do pequeno empreendedor, daquele pequeno dono de negócio, dono da mercearia e tal, do que ele sente do negócio dele de 23 para 24. Ele diz que ele está vendendo menos, que a vida dele piorou. E por que piorou? Porque os custos do negócio dele aumentou. Por que os custos do negócio dele aumentou? Porque a carga tributária aumentou também. Mas ele não pode aumentar o lucro na mesma escala. Não, ele pode, se ele aumentar o lucro na mesma escala, ele não vende. Ele não vende. É, fica uma conta difícil de fechar. É uma conta difícil de fechar. Então, para te responder numa palavra, eu criaria um ambiente tributário favorável para os pequenos negócios. Eu os apoiaria com infraestrutura, criando condições favoráveis e atrairia
investimentos para o estado do Piauí para ajudarem, né, no nosso desenvolvimento, gerando mais emprego, gerando mais renda e a gente entrando num ciclo virtuoso de desenvolvimento. Você conseguiria apontar um investimento ou um uso de verba pública, de recursos do Piauí, que na sua visão foi desnecessário e em um lugar melhor para aplicá-lo, de maneira objetiva? Porto de Luiz Correia. Ah, mas o Porto. Ah, mas Porto o de Luiz Porto Correia? Porto de Luiz Correia. A senhora não teria investido lá? Não. Não dessa forma, para inaugurar, para entregar. Obviamente que eu investiria no Porto, mas existem milhares de soluções. Nós estamos há quanto tempo enterrando dinheiro naquele porto? Quantos escândalos não estão enterrados naquele porto? E por que inaugurar um porto que não funciona? Por que inaugurar um porto que não está atraindo nada de investimento para o estado do Piauí? Existe o argumento de que tem que construir o porto para chamar o investimento para dentro do porto. O investimento não vem para onde não tem nada. Sim. Essa lógica não lhe satisfaz? Não, a lógica que não me satisfaz é fazer uma grande festa, um foguetório com músicas e cantores de renome nacional para entregar uma obra que não está pronta. Aquele dinheiro poderia ter sido usado aonde? Poderia ter sido usado, por exemplo, para botar ar-condicionado, cadeira, ventilador, bebedouro digno para as crianças do interior do estado do Piauí, lá da fartura, onde farta tanto. Me diz uma coisa, é óbvio que está muito cedo, mas quando alguém critica um governo, principalmente num estado como o nosso, parece que é o adiantamento de uma pré-campanha, o lançamento de uma pré-candidatura. Parece que a pessoa quer se colocar à disposição. Eu não vou julgar isso, mas eu quero saber de você. Você acha que há espaço objetivo hoje, não na população. Na população sempre há espaço. A minha percepção é, há espaço nos grupos políticos, no ambiente político, para uma alternativa? Claro que há. A oposição existe para isso, para gerar alternativas. Mas eu quero dar um passo atrás na tua pergunta e começar te respondendo do começo. Na verdade, é nosso papel apontar quando há desvios de políticas públicas. Eu não estou aqui apontando desvio de recurso. Quem tem que fazer isso é o Tribunal de Contas. Nós temos órgãos de controles e temos meios para isso. Eu estou aqui para falar de políticas públicas que eu considero equivocadas, que não estão gerando as oportunidades que o Estado precisa oferecer para seu povo. Eu estou falando disso. E mais do que isso, eu estou também apontando soluções. Eu criaria um ambiente de negócios favoráveis para gerar emprego, para gerar desenvolvimento para o estado do Piauí. Eu não investiria em obras faraônicas, como, por exemplo, como está anunciado, a navegabilidade do Rio Parnaíba, sem antes falar de desassoreamento, de reconstrução de matas ciliares, de reposição das populações ribeirinhas, de saneamento básico. Eu estaria começando daqui o dever de casa. Eu não começaria dentro de um foguete indo para a Lua antes de construir um bom piso, um bom ponto de decolagem. A gente está caminhando aqui para o final da entrevista, que esse tempo dentro do Política Dinâmica, ele é até pequeno, mas eu quero lhe convidar para um podcast, o PDcast, um outro produto que a gente está lançando também, para uma conversa maior e a gente conversar um pouco mais sobre isso. Mas me veio aqui uma pergunta na cabeça para a gente encerrar, eu já agradecendo sua presença. Você foi vice-governadora de Wellington Dias, que em seguida colocou Regina Souza como vice e lançou Rafael como governador. Hoje, a senhora acredita que o ministro do Desenvolvimento Social do Brasil, Wellington Dias, ele estaria mais inclinado a apoiar as suas ideias ou as ideias de Rafael Fonteles em 2026? Olha, eu acho Você tem um bom diálogo com ele? Eu tenho, absolutamente. É excelente diálogo. Nós Vocês são brigados, não? Não, de jeito nenhum. Quase toda segunda-feira, às 3 horas da manhã, nós temos um encontro marcado no aeroporto de Teresina. Quase toda segunda-feira. E às quintas à noite, no aeroporto de Brasília. Nós estamos sempre nos encontrando. Acho que o Wellington Dias, de 2015, concordaria comigo.
O de 2019 eu já não sei, mas o de 2015 sim, eu estive muito próxima dele e realmente tínhamos um excelente diálogo e tínhamos essa preocupação com o endividamento do estado do Piauí, com carga tributária, tínhamos uma preocupação. Aquele Wellington de 2015 concordaria mais comigo. Você não quer chutar não para 2026? O Wellington de 2026 vai concordar Não, mas com aí quem? eu vou me substituir a ele, não seria, né? não, acho que não, de jeito nenhum. Mas eu gostaria. Eu posso te dizer isso? Eu gostaria. Você não tem dificuldade de diálogo? Não, nem com ele, nem com o Rafael, não tem oportunidades. É diferente. Entendi. Dificuldade nenhuma. Mas se tiver oportunidade, diálogo franco, aberto. Eu sou advogada e aprendi a dialogar nos contrários, sem perder a ternura. Sem perder a ternura. 30 segundos, um recado para o interior do Piauí. Olha, eu queria convidar a todo o estado do Piauí a acompanhar esse grande debate, a debater o estado do Piauí, nossas possibilidades, nossas potencialidades, o rumo que nós estamos tomando, a forma como as lideranças têm sido ouvidas, que buscassem, sabe, ser ouvidas, porque eu tenho andado e eu tenho ouvido, e eu sei que o diálogo tem sido, né, truncado ali. Então, gostaria de convidá-los para debater o Piauí, para um diálogo franco, sincero, um diálogo amigo e um diálogo em favor do estado do Piauí, mas do Piauí real, aquele onde o senhor e a senhora estão morando, estão vivendo, estão sentindo a dificuldade de sentar na porta da sua casa, de comprar carne, de comprar ovo, de comprar café, de comprar arroz. Eu gostaria de sentar com você e discutir esse Piauí, Piauí de oportunidades. Muito obrigado, Margarete Coelho. E essa foi uma entrevista dinâmica que você acompanha também nas nossas redes sociais. E já vai passando o link. Aqui tem coisa boa para você.